Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Plataforma Moretti. Aqui são apresentados assuntos relacionados à engenharia agrícola. Eu sou Marcelo Trebic, graduando de Agronomia pela Universidade Federal do Paraná, e no vídeo de hoje vamos discutir alguns aspectos principais sobre o balanço de radiação. Mas o que se trata o balanço de radiação? O balanço de radiação à superfície do solo, saldo de radiação ou energia líquida, nada mais é do que a contabilização entre toda a energia radiante recebida e perdida pela superfície. O saldo de radiação é importante para a agricultura por estar intimamente ligado às relações água, solo, planta, atmosfera, que são trabalhadas aqui nessa plataforma, uma vez que atua no controle de evapotranspiração e na mesma proporção configura-se na energia que está prontamente disponível aos processos químicos, fisiológicos e biológicos que ocorrem nos vegetais. Desta forma, por incluir a radiação fotossinteticamente ativa, o saldo de radiação é indispensável à fotossíntese, crescimento vegetal pela soma térmica e armazenamento de carbono na forma de biomassa, ou seja, indiretamente controla a dinâmica ambiental pela mitigação dos gases do efeito estufa e sequestro de carbono, além, é claro, de permitir a produção agrícola. Matematicamente, o saldo de radiação ele pode ser positivo ou negativo, e quantificado pela soma entre balanço de ondas curtas e balanço de ondas longas. Porém, primeiramente, faz-se necessário compreendermos alguns princípios da relação astronômica Terra-Sol, que estão relacionados ao saldo de radiação. A declinação do Sol representa a posição do Sol, pois trata-se do ângulo que o raio vetor do astro Sol faz com sua projeção no plano equatorial. A declinação do Sol é resultado da inclinação de 23 graus e 27 minutos do eixo da Terra que se mantém entre o plano da eclíptica, o plano que contém a trajetória da Terra em torno do Sol, e o plano equatorial celeste. Tal situação astronômica é conhecida como obliquidade da eclíptica. A combinação da obliquidade da eclíptica e a translação da Terra causam a impressão de que o Sol se desloca no sentido norte-sul ao longo do ano. Essa posição, em relação ao plano equatorial, nada mais é do que a declinação do Sol, e ela é responsável por gerar as estações do ano. Assim, então, tomando como base o hemisfério sul, na declinação de 23 graus e 27 minutos, ocorre o solstício de inverno, pois o Sol incide em paralelo sobre o Trópico de Câncer. O mesmo valor negativo representa o início do verão. Raios solares incidem paralelamente ao Trópico de Capricórnio, e a declinação de 0 graus é quando o Sol se alinha no Equador, indicando os equinócios de primavera e outono. A declinação do Sol varia de 23 graus e 27 minutos positivo até 23 graus e 27 minutos negativo, e pode ser estimado por meio das duas fórmulas abaixo, variando apenas o dia do calendário juliano. A Terra possui uma órbita em forma de elipse, o que gera o periélio, menor distância Terra-Sol, e o afélio, maior distância Terra-Sol. Assim, a distância relativa corresponde à relação entre a distância média Terra-Sol e a distância absoluta naquele dia. Ela pode ser obtida pela equação abaixo, variando conforme o dia de referência. No gráfico da transparência, podemos observar o valor da distância relativa para cada um dos 366 dias do ano, nesse caso para um ano bissexto. Observe que, por exemplo, o afélio, que é a maior distância Terra-Sol, temos o menor valor de distância relativa, pois, como demonstrado, a distância do dia é o denominador, enquanto a distância média o numerador. O ângulo horário corresponde ao ângulo formado no plano equatorial pela projeção do segmento de reta, da Terra até o meridiano do observador, e a projeção da linha que liga o Sol ao centro da Terra. Ele é variável conforme a declinação do Sol e a latitude local. A latitude normalmente ela é dada em graus, minutos e segundos, por isso nós devemos transformar para graus decimais ou radianos. Lembrando que quando a latitude é no hemisfério sul, devemos adicionar o sinal negativo manualmente. Na transparência foi adicionada a fórmula para se obter o ângulo horário em radianos, pois vamos usar desta forma para os cálculos seguintes, mas ela pode ser expressa também em graus. Fotoperíodo astronômico é a duração astronômica do dia. Indica o máximo de horas de brilho solar, portanto despreza a refração dos raios solares na atmosfera. Essa variável possui interação com as estações do ano, de modo que no verão, no hemisfério sul, o dia é maior do que a noite, logo o fotoperíodo maior do que 12 horas. Na data de equinócio de outono, os dias e noites possuem 12 horas. Já com a chegada de inverno, as noites são maiores do que o dia, portanto o fotoperíodo é inferior a 12 horas. O dia volta então a ficar mais longo até o equinócio de primavera, quando o dia e a noite atingem o mesmo tamanho, ou seja, 12 horas. O fotoperíodo é dado em horas e pode ser estimado utilizando o ângulo horário por qualquer uma das fórmulas mostradas.
No gráfico, podemos identificar que quanto maior a latitude, maior a variação de fotoperíodo. Conseguimos identificar também os períodos de equinócio, que indicam os momentos do ano em que o tamanho do dia é exatamente igual ao tamanho da noite. Já o brilho solar é a insolação efetiva, ou seja, é a parte do fotoperíodo considerando as interações com a atmosfera. Ele pode ser quantificado via heliógrafo e é importante para a agricultura, pois influencia na fenologia das plantas e também na reprodução dos animais. A radiação solar no topo da atmosfera corresponde ao fluxo de radiação que penetra no limite externo da atmosfera. Seu valor varia conforme a latitude e a época do ano, pois, como foi demonstrado, o ângulo de incidência dos raios solares varia com estes. A radiação no topo da atmosfera é dada em megajoules por metro quadrado do dia e pode ser estimada pelas seguintes equações abaixo. Considerando constante solar igual a 0,082 megajoules por metro quadrado do dia e utilizando os outros parâmetros que foram vistos anteriormente em radianos. Porém, nem toda a radiação incidente no topo da atmosfera atinge a superfície do solo, pois o valor de Ra diminui pelos processos de espalhamento e absorção ao interagir com gases, vapor de água e outros componentes da atmosfera, gerando as radiações difusa, direta, global e radiação do céu. A radiação solar incidente ou global é fundamental para o cálculo de balanço de radiação de ondas curtas. Trata-se da densidade do fluxo de radiação que chega à superfície do solo através de duas componentes, a radiação direta e a radiação do céu. Ela pode ser medida em estações automáticas, mas comumente é preferível estimá-la ou por meio da equação de Armstrong-Prescott ou por meio da equação de Samani. Em função da facilidade, a equação de Samani é a mais usual. Outro parâmetro importante é a estimativa da radiação de céu sem nuvens. Entramos agora definitivamente no tema balanço ou saldo de radiação. A nível de curiosidade, o balanço de ondas curtas é chamado assim, pois conforme a lei de Wien, o comprimento de onda do poder emissível do Sol é curto, cerca de 500 nanômetros, enquanto que para a Terra é longo, aproximadamente 9.500 nanômetros. Isso explica a nomenclatura dos termos. Como visto anteriormente, parte da radiação incidente no topo da atmosfera chega à superfície. Essa parte é denominada de radiação global, e ela chega à superfície na forma de uma componente de radiação direta e de uma outra componente de natureza difusa, denominada radiação do céu. Ao chegar à superfície, parte dessa radiação é absorvida, enquanto que outra parte é refletida. Essa reflexão depende do albedo, que trata-se do coeficiente de reflexão da superfície, e varia conforme a coloração e a rugosidade da superfície, de modo que cores mais escuras têm maior absorção, logo menor albedo. De maneira simples, temos que o balanço de ondas curtas nada mais é do que a quantificação, a estimativa da radiação absorvida, que se equivale ao somatório da radiação do céu, mais a radiação direta, menos a radiação que é refletida. Isso significa que é a mesma coisa do que a radiação global, que multiplica 1 menos o albedo. Esse valor, essa quantificação entre parênteses, configura-se basicamente na quantidade de energia que é refletida para a atmosfera. Com relação ao balanço de ondas longas, ele é dado basicamente pela diferença entre a contrarradiação atmosférica emitida pela atmosfera em direção à superfície, que considera basicamente a cobertura de nuvens, quantidade de vapor de água e temperatura do ar, e a emitância radiante da superfície, que leva em consideração a temperatura e a emissividade da superfície. Sendo assim, matematicamente, o balanço de ondas longas pode ser estimado a partir da seguinte fórmula, que leva em consideração as temperaturas máximas e mínimas e a pressão de vapor. E esta pode ser obtida a partir da umidade relativa e da temperatura do ar. Desta maneira, conseguimos estimar o valor do saldo de radiação, que deve ser um valor positivo ou negativo. O balanço de ondas curtas é positivo de dia e negativo à noite, pois não há incidência de radiação. E normalmente o balanço de ondas longas diário é negativo. A consequência disso é que o saldo de radiação tende a ter valor positivo no dia e negativo à noite.
No decorrer deste vídeo foram apresentados os componentes que permitem estimar o valor do saldo de radiação via cálculo matemático. Cabe mencionar que ele pode ser quantificado automaticamente por meio do saldo radiômetro, constituído de duas placas sensoras, uma voltada para cima e outra voltada para baixo, a fim de quantificar o balanço de ondas longas e o balanço de ondas curtas. Para exemplificarmos o que foi trabalhado no decorrer deste vídeo, eu acabei montando essa planilha no Excel e foram selecionadas 3 localidades do globo considerando as suas respectivas peculiaridades. O objetivo vai ser trabalharmos com uma data em especial, a data de 21 de dezembro, que configura-se no solstício de verão no hemisfério sul. E para cada uma das cidades, elas foram selecionadas de maneira estratégica. Maringá, por estar localizada próxima ao Trópico de Capricórnio, Macapá, por estar localizada próxima à linha do Equador, e a Ilha de Vitória, por estar localizada próxima ao Círculo Polar Ártico. Para cada uma das localidades, foram selecionados os dados essenciais para o cálculo, como, por exemplo, latitude, as temperaturas, umidade relativa, altitude, horas de brilho solar, e um albedo que ele foi fixado em 0,3, que corresponde a uma situação de gramado para cada uma dessas situações. Cabe mencionar que nessa situação em especial, foram selecionadas as temperaturas e as umidades relativas para o mês em questão, as médias do mês de dezembro. Considerando a localização e a época do ano que estamos trabalhando, a nossa expectativa é que obtenhamos um maior valor de balanço de radiação para a cidade de Maringá, um valor intermediário para uma cidade que fica próxima à linha do Equador, no caso Macapá, e um valor bem pequeno para a Ilha de Vitória, um valor pequeno ou um valor negativo, que pode variar a depender da situação e das condições ambientais. Observando os resultados, a gente consegue perceber que a declinação do Sol e a distância relativa Terra-Sol não se altera com as localidades, o que é de se esperar, já que ela varia apenas com a data, e nós estamos trabalhando com uma data única. O ângulo horário e o fotoperíodo eles variam de acordo com a localidade. Para a primeira cidade, a cidade de Maringá, em uma data de solstício de verão no hemisfério sul, nós temos que o fotoperíodo é maior do que 12 horas, como é de ser esperado nessa situação. Enquanto que para a cidade intermediária, que está localizada próxima à linha do Equador, esse valor praticamente é constante no decorrer de todo o ano, aproximadamente 12 horas de noite e 12 horas de dia. Já para a última das nossas cidades, o fotoperíodo ele é inferior a 12 horas, pois nesse período do ano ocorre o inverno no hemisfério norte. Essa mesma dinâmica ela se repete se observarmos o valor de radiação solar no topo da atmosfera, de maneira que na nossa primeira cidade, que tem maior número de horas de brilho solar, e os raios incidindo de maneira mais direta se comparada às demais, vai possuir um valor de radiação no topo da atmosfera maior. Uma outra questão interessante que podemos fazer é comparar o valor de radiação global incidente pelas duas equações, a equação de Angstrom-Prescott e a de Harbers-Samani. Nós podemos perceber algumas diferenças entre elas. Isso se deve basicamente em função do cálculo que é realizado, da metodologia, e muito em função dos coeficientes que são utilizados em cada uma dessas situações, pois normalmente são coeficientes estimados. Realizados os demais cálculos necessários, podemos observar agora o balanço de radiação. Podemos perceber que para as 3 situações o balanço de ondas longas ele foi positivo. E a interação entre o balanço de ondas longas e o balanço de ondas curtas, obtendo o saldo de radiação para cada uma das localidades, ele basicamente reflete a interação entre os princípios agrometeorológicos que foram explicados no decorrer deste vídeo, com a interação com as temperaturas, quantidade de vapor de água disponível na atmosfera, entre outras situações. Analisando sobre o ponto de vista agronômico e desconsiderando qualquer outro fator limitante e pertinente à produção, é fácil perceber que a cidade 1 de Maringá e a cidade 2 de Macapá possuem fornecimento de energia suficiente para a produção agrícola nesta época do ano, pois a planta vai realizar a fotossíntese e vai ter a quantidade de radiação necessária para utilizar na forma de energia, enquanto que na terceira cidade, em função de possuir um saldo de radiação muito baixo, o fornecimento de radiação será insuficiente, o que muitas vezes vai causar distúrbios vegetais e vai prolongar o ciclo de vida da cultura, muitas vezes limitando a produção em larga escala. Eu agradeço a vossa atenção por assistir esse vídeo, e se porventura gostou do tema, muitos materiais como estes podem ser encontrados na plataforma Moretti. Muito obrigado e até a próxima!